Vamos imaginar que você vá a um restaurante e quando você vai ao restaurante, pode ser que um dos motivos, ou o principal, teoricamente, é para comer, ou beber, né, ou consumir algum tipo de produto lá. Mas tem um serviço do restaurante, né? E esse serviço ele é entregue de alguma forma. Essa forma como a gente entrega o serviço a gente chama de atendimento. Então, o atendimento faz parte da experiência que o cliente vai ter com o consumo do produto, do serviço, mas com a experiência também tem a forma como eu entrego esse produto. Então, nesse exemplo que eu coloquei da imagem, que tem um restaurante famoso em São Paulo, eu fui vivenciar uma experiência lá e minha experiência foi muito boa. Por quê? Porque a comida é boa, embora o restaurante hoje já não tenha mais o glamour que ele tinha muitos anos atrás, né, o Terraço Itália, mas a entrega do serviço é muito boa. Sabe aquela sensação de quando você vai a algum lugar e fala, nossa, como eu fui bem atendido? E a gente generaliza. O que seria o bem atendido? O que é o bem atendido? É a forma como o garçom se comunicou? É o tempo que demorou ou a velocidade com que a comida foi entregue? Então, a partir da aula de hoje, vocês vão começar, o que acontece comigo, qualquer lugar que eu vou, já fica no automático. Meu olhar agora fica nos pontos do atendimento, na comunicação da pessoa que vai me entregar, na velocidade, se a bebida chega antes ou depois da comida, isso pode impactar a expectativa de quem está sendo atendido. Eu vou no restaurante, eu, por exemplo, espero que a bebida chegue antes da comida. Pedir, chegar antes. Né? E aí quando chega depois, e eu já queria beber antes, essa é uma expectativa minha. E aí eu queria beber antes, e a bebida não chegou. Isso pode gerar uma insatisfação. E o cliente, de uma forma geral, desculpe a redundância, ele generaliza falando que é o atendimento. Então, se o manobrista foi grosseiro, ele pode falar, o atendimento aqui é ruim. E todo o restante pode ter sido muito bom. E ele pode falar, e geralmente fala, o detrator, é quem fala mal do negócio. O detrator, e os detratores falam para mais pessoas do que os promotores, os que falam bem. Então, se o atendimento é ruim, essa pessoa, a probabilidade dela falar mal é maior do que o que ficou satisfeito falar bem. Geralmente o que ficou satisfeito ele fala bem quando perguntam sobre. Mas, quem fala mal, já sai falando. Puta, aquele lugar é ruim. Ninguém nem perguntou, ele fala, não, aquilo, não vai lá, até eu fui em tal lugar, já começa a contar o caso negativo, que é uma tendência do comportamento humano. E aí ele fala mal. E ainda, além de falar mal espontaneamente, sem ninguém perguntar, ele fala mal para mais pessoas. Né? Então, quando a gente trabalha com atendimento, a gente tem que entender que as pessoas generalizam. Então, pode ser que o meu atendimento no meu box, do coach, seja excelente. A entrega do serviço, o treino dele é muito bom. Mas pode ser que a experiência dele em chegar no box, em parar o carro, o que eu vivenciei num box que eu fui visitar. Tinham 4 vagas na frente. Você pode fazer, mas isso não é problema meu. Tinham 4 vagas. E abriu um mini mercado do lado. Antes de abrir o mini mercado, as vagas da rua ficavam para o box. Depois que abriu esse mercadinho de bairro ali, as vagas passaram a ser divididas e ocupadas também pelos clientes do mercadinho. E aí quando você chega no horário de pico, as primeiras pessoas que chegam, tem vaga, na frente ou do lado, né, no pico da manhã. Porém, quando eu fui acompanhar e ter essa experiência, né, fui visitar, eu tive que dar, estava contando para o Rafael, algumas voltas no quarteirão, eu tive que parar no quarteirão de trás. E como eu trabalho com isso, já fiquei pensando, e se estivesse chovendo hoje e eu fosse treinar? Será que eu viria? E se pegar um período de chuvas, que eu tenho 2, 3, 4 dias ali, por coincidência ou frequência, como nós tivemos, agora aqui em São Paulo recentemente, de chuva.
Como que eu vou fazer? Para eu parar longe, saber que eu vou tomar chuva, pegar um guarda-chuva e me deslocar até lá, me submeter a isso, o serviço tem que ser muito bom para compensar. Senão eu vou colocar na balança. E mais, se o serviço não for proporcionalmente, né? Falar, putz, o serviço é bom. Mas me falaram que tem um outro box e nesse outro box tem estacionamento. Pode ser que por esse motivo eu migre, eu mude. Ou se não tem, pode ser que eu desista do exercício e eu diminua minha taxa de retenção por conta disso. Como eu posso ir, e a gente estava conversando, né, Rafa, a um box e vou trazer alguns relatos para vocês, tá? Não estou generalizando, nem falando mal, mas eu vou trazer alguns pontos que eu vi interessantes, positivos e outros que podem ser melhorados nessas experiências que eu tive visitando os boxes. Tinha um chuveiro e eu perguntei para a proprietária, entrei no banheiro tal, e vi que tem um chuveiro. E se o pessoal, mais de uma pessoa quiser tomar banho após a aula ao mesmo tempo? Ela falou, vai para casa e toma banho, aqui ele veio para treinar. Né? A visão dela, né? naquele momento. E nós conversamos bastante e tal, e ao final da conversa ela falou, preciso repensar algumas coisas aqui. Por quê? Porque ela falou, quando eu abri o box eu não pensava nisso. Ela falou, não pensei no estacionamento, não pensei no deslocamento da pessoa para chegar, no trânsito que eu peguei para chegar lá. Ela falou, mas o estacionamento não é problema meu. É do cliente, ele que se vira para parar. Se a gente tiver esse mindset, pessoal, vocês concordam comigo? A chance de eu perder clientes é grande. Embora o meu serviço seja o treino, vou chamar assim, o meu serviço seja o treino, se a pessoa tem dificuldades para chegar e realizar o treino, ou tem pontos de insatisfação, ou até tem que parar na rua, e tem vagas na rua, mas à noite é inseguro, roubaram carro, roubaram as pessoas ali na rua, isso não fará a pessoa pensar, será que vale a pena ou não? E se ela for assaltada, ou como já aconteceu numa das academias, com uma EcoSport, roubaram o pneu, o step. A pessoa saiu, não voltou mais, tinha acabado de começar a pagar um plano num estúdio de personal compartilhado, que o ticket é alto, lá em Guarulhos. Na primeira semana roubaram o step da EcoSport. Não voltou mais, pediu o dinheiro de volta, teve todo um trâmite, tinha pago no cartão de crédito por conta disso. Não é, óbvio, responsabilidade nossa, inclusive a segurança. Mas isso impacta no nosso negócio, isso eu quero dizer. E a missão aqui hoje é a gente sair daqui falando quais são os pontos de contato que o meu cliente tem com o meu negócio, todos, desde o online, a publicação que ele vê, a mensagem que eu mando pelo WhatsApp, a forma como a minha consultora, a minha recepcionista ou eu cobro o meu cliente, como eu escrevo a mensagem, quando ele chega, que é a experiência de uso, como que é esse caminho todo, essa experiência de uso do dia do treino, como é quando ele chega e ele é atendido, tem uma recepcionista, não tem? Se tem, o que ela fala? Ela foi treinada para falar daquele jeito? Básico. Ela levanta? Ela fica olhando o computador? Ela fica ao celular? Quando a pessoa passa e a pessoa fala bom dia, ela não responde? Tudo isso vai somando pontos, que eu vou chamar aqui de pontos positivos e negativos. Satisfação e insatisfação em cada ponto de contato. E aí vai começar a aula, o treino. O professor reúne o grupo para explicar. Quando ele reúne, se reúne ou não, não estou falando que, e não é o meu conteúdo, né, falar da parte técnica. Mas se ele faz isso ou não faz, como ele se comunica? E tudo começa, pessoal, por essa experiência, mapeando a jornada do meu cliente, cada ponto de contato, e a boa notícia é que sabendo quais são os pontos de contato, que é o que eu pretendo trazer aqui para vocês até o final da aula, é como melhorar cada ponto de contato. Né? Por que eu uso uma pergunta aberta? Quando que eu uso? Quando tem reclamação do cliente.
independentemente do motivo, independentemente se ele está certo ou errado. Como eu contorno essa reclamação para manter esse cliente? Então eu quero trazer isso para vocês porque a outra boa notícia é que tem ciência por trás disso. A má notícia é que essa ciência ainda não é da nossa área. Tem pouca ciência sobre atendimento no fitness e no esporte. E no CrossFit, nas pesquisas que eu fiz, todas no PubMed, ainda não tem. Como não tem ainda nas academias. Estava contando para o Rafa que na Fitness Brasil, IRSA Fitness Brasil, esse ano é o primeiro ano, olha a história da IRSA, é o primeiro ano que vai ter um módulo exclusivo de experiência do cliente. O ano passado até dei aula sobre experiência do cliente, mas dentro do módulo técnico, e de gestão. Mas hoje, esse ano vai ter um módulo só sobre experiência do cliente para o gestor e para os professores. Então é o primeiro ano, então é tudo muito recente, tá? Então não é uma crítica e por isso que a gente pega ferramentas de outras áreas e traz para cá. Quando eu falar de comunicação, por exemplo, eu vou trazer ferramentas que são usadas na comunicação não violenta.